conosco nesse mistério. Vamos à palavra de Deus. Eu não vou pedir para você ficar em pé, que é apenas um versículo bíblico hoje que eu vou ler. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, capítulo 5, o versículo 1 e no versículo 2, apenas o início do versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. Diz assim a Sagrada Escritura: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Pai, eu quero te agradecer, porque é um privilégio, é uma honra termos em nossas mãos a Sagrada Escritura. Seja com o livro que eu tenho impresso aqui à minha direita, ou de forma digitalizada, como tenho nesse tablet. Nós te louvamos pelas muitas possibilidades que temos de ter acesso à Sagrada Escritura. Sabemos muito bem que o texto que acabamos de ler, Senhor, registrado no Evangelho por Mateus, custou muito caro para nós para chegar até aqui. Quanta perseguição houve, quanto trabalho laboral, de pesquisa, de orientação, de liderança, para que hoje estivéssemos tão facilmente em nossas mãos. Não nos permita tratar de forma pueril, tratar de forma qualquer, por ser tão espalhado facilmente esse texto, como sendo algo comum, porque estamos diante da revelação de Deus para nós. Que tenhamos temor e tremor diante da Tua Palavra. Por isso eu oro para que nesse momento todo espírito contrário à Tua Palavra se cale. Toda inquietação na mente, na alma, no espírito, toda perturbação, todo cansaço excessivo, toda forma de desatenção à Palavra, que se cumpra o que o próprio apóstolo Paulo, na Sagrada Escritura, orando com os irmãos de Corinto, dizia, que com armas espirituais possamos destruir toda fortaleza, anular todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, para que as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo. Assim oramos, Pai, para que essa palavra, que é uma semente poderosíssima, encontre solos férteis em nossos corações e assim produza frutos de acordo com a sua espécie. Oramos assim, Pai, e cremos em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Você que é membro da SEM sabe que nossa igreja trabalha todos os anos, já há alguns anos, conduzida pelo que chamamos de uma sentença profética. Ou, se você preferir, o tema do ano. 2023 tivemos como tema Ano da Reconciliação, e no final de cada ano oramos juntos com a nossa célula, com o colégio pastoral, com o presbitério, buscando discernimento, orientação, para entendermos qual a sentença para aquele ano. E no final do ano passado, a direção que tivemos foi que esse ano teria como tema central o Evangelho puro e simples. Nós buscamos esse tema central pelo sentimento que tivemos em nós, do colégio pastoral da nossa célula, por entendermos que a igreja precisa retornar a essa simplicidade do Evangelho. É lógico que o texto, a expressão Evangelho puro e simples foi fruto dessa caminhada, mas a palavra, a frase em si, foi muito inspirada por um título de um livro parecido com essa expressão de C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples. Eu recomendo quem puder ler, leia, é muito interessante também o livro. Mas nós entendemos que o foco é para o Evangelho, porque nós talvez tenhamos pensado como igreja local, uma preocupação nossa, da liderança da igreja. Há temas mais rebuscados e contextualizados e atuais que a igreja precisa tocar,
de forma clara. Parece que o pessoal está com muito calor, né? Eu sei que tem uma máquina de ar que não está ligada com problema, não sei como é que está a temperatura desse aparelho. Está em quantos graus aí? Ah, está congelando? Ah, não vi, por isso está muito quente. Okay. Valeu, Marcão. Então, assim, esses temas têm que ser tocados. A igreja tem que falar contra o racismo, falar o que ela pensa sobre as ideologias, quaisquer que sejam elas, precisa falar contra a miséria. Temas têm que ser abordados e precisam ser abordados, e certamente serão tangenciados ao citar o Evangelho, porque o Evangelho fala disso tudo. Mas também havia uma preocupação nossa, como liderança da igreja, se nós não estávamos perdendo a simplicidade do Evangelho. Primeiro no ensino, no discurso, e principalmente, muito principalmente, na prática de vida cristã. Então, pensar o Evangelho puro e simples é pensar a essência daquilo que nós cremos. E o texto que nós acabamos de ler é o início de uma porção neotestamentária, uma porção do Novo Testamento, uma porção dos Evangelhos, que é conhecida por nós como o Sermão do Monte. Nós já sabemos, já explicamos várias vezes aqui, que quando a Bíblia foi escrita, inclusive o Novo Testamento, não havia divisão de capítulos, né? É um tratado, é um escrito, é um livro. Então, Mateus, que é o texto que acabamos de ler, foi um dos apóstolos de Jesus, então, crê-se que ele foi o autor desse evangelho, pela maioria dos estudiosos. Ele analisou tudo o que aconteceu e foi registrando, e disso nasceu o evangelho do Senhor Jesus, segundo na perspectiva de Mateus. Não tinha separação por capítulos. Depois foi necessário dividir por capítulos e versículos para facilitar a leitura, e também colocado títulos nos capítulos. Então, na maioria das Bíblias, o título do capítulo 5 de Mateus é o Sermão do Monte, como também Lucas capítulo 6, o Sermão do Monte. Mas eu penso que o nome apropriado para esse título não deveria ser o Sermão do Monte. Deveria ser a conversa do monte, o ensino do monte. Porque toda vez que nós pensamos em sermão, a imagem mental que formamos é alguém em pé, vociferando, a plenos pulmões, punho cerrado, uma postura quase que napoleônica, daquela pessoa, né, falando quase que exasperando na fala. Mas não é o que lemos aqui. O texto diz que Jesus subiu ao monte e se assentou. Quando você se assenta para falar alguma coisa, você não fala a plenos pulmões. Você não estufa o peito e grita bem alto. E, aliás, era uma prática não só de Jesus, mas dos rabis daquela época e também dos filósofos, assentarem-se para ensinar. Era o ensino. Tanto é que o texto diz que ele viu as multidões e se assentou e automaticamente teve um movimento. Já falei isso aqui várias vezes, é bom a gente olhar para essa imagem para pensar. Então, Jesus está aqui, vamos pensar comigo aqui, tentar vir comigo, pense nessa imagem, tá? Ele está conversando com as pessoas, a multidão sempre cercava Jesus, né? Muito bom ver The Chosen hoje, que a imagem fica clara para a gente, né? Iam cercando ele ali, porque acontecia milagre, um endemoniado era curado, um cego enxergava, e o povo ia à loucura, né? A euforia, porque a multidão gosta de espetáculo. Só que quando ele teve esse gesto, ele está aqui, ele viu as multidões, e ao invés de ir ao encontro das multidões, ele vai ao contrário. Então ele sobe no monte, não sei que monte esse, o texto não fala, ele sobe um monte, sei que a câmera vai sofrer, né? Mas ele sobe um monte e ele se assenta. Faz isso aqui. Quando ele se assenta, acontece algo interessante. A multidão não se aproxima. O texto não fala, mas está implícito, é fácil raciocinar, que a multidão deu um passo atrás, recuou. E quem se aproxima dele? Os seus discípulos. Porque toda vez que o mestre sentava era para ensinar. E a multidão não está muito afim de ensino. Ensino não é tão espetacular. A multidão quer show. Talvez até sermão. Por isso, apenas os discípulos se aproximam dele. Então, a imagem formada ali é de uma mesa posta, né? Por isso que o tema que nós demos à mensagem de hoje é uma mesa no monte. Na verdade, esse ano todo vamos pensar sobre esse texto conhecido como sermão, mas vamos nos esforçar aqui para trocar pela conversa. A conversa de Jesus no monte com os seus discípulos. Durante todo o ano de 2024, vamos pensar nessa conversa. Como? Cada domingo de ceia, o ensino será sobre esse texto. Eu
Estou preparando mensagem para cada mês, inclusive o nosso apelo é que as células esse ano trabalhem esse texto também. Já estou até antecipando algo que eu quero fazer mês que vem como experiência. No mês que vem, no primeiro domingo de fevereiro, nossa ideia é acabando o culto da ceia, eu espero que tenha almoço no mês que vem. Após o almoço, quem quiser ficar aqui a parte da tarde, 2 da tarde, já colocar uma mesa aqui, eu, mais um pastor, eu vou chamar mais 2 jovens comigo à mesa, para conversarmos sobre a mensagem, para quem quiser ficar, almoçar aqui, ficar à tarde, um tempo de comunhão. Mais 2 horas, 3 horas, depende do quanto o papo vai rolar. E fazer isso de vez em quando. Nós queremos fazer isso de forma pedagógica, didática, para deixar claro para nós que os rudimentos, as bases da fé cristã estão aqui nesse ensino. E as bases da fé cristã não estão em um sermão gritado a plenos pulmões. Mas como eu digo várias vezes aqui, Jesus era extremamente intencional. Cada gesto dele era pensado para uma mensagem. Então a imagem que ele deixa quando se afasta da multidão e se assenta, e apenas os seus discípulos se aproximam, e ali ele registra nesse ensino a base da fé cristã. Ele está deixando aqui uma mensagem em cima de um monte, que é um lugar visível, que de longe as pessoas poderiam ver. Ele está dizendo, a nossa fé, a fé que eu estou plantando aqui, não será consolidada, não será fundamentada de forma espetacular, com milagres, pirotecnia. A nossa fé será sustentada numa mesa de relacionamento. Você entende isso? Você pode dizer amém? Ele senta-se à mesa no monte, é intencional. Está sentado à mesa. Nosso convite, então, para você, nesse ano de 2024, é nos reclinarmos a essa mesa e juntos aprendermos com as palavras de Jesus. Você quer fazer isso comigo? Ele reclina-se à mesa. A gente quer começar essa série de reflexões, serão 12 reflexões, uma a cada primeiro domingo do mês, exatamente pensando na mesa que ele montou ali. Nossa reflexão será sobre a mesa posta no monte. Com um desejo sincero, você vai acompanhar depois, durante o ano, a gente vai destrinchar todo o ensino do monte, que vai encerrar no capítulo 7 de Mateus, com o último ensino que fala que aquele que ouve tudo isso e não pratica é como alguém que coloca uma casa sobre a areia e se perde. Então, eu estou antecipando o final da nossa reflexão no final do ano, se o Senhor permitir, se até lá ele não tiver voltado a levar para casa, ou me levar para casa também, se até lá nada disso acontecer, a gente vai estar aqui conversando sobre isso. Se não for eu, vai ter alguém conversando sobre esse momento, se ele não tiver voltado. Se ele tiver voltado, é melhor que todos estejamos com ele, amém? Agora, por que eu estou antecipando? Porque eu quero deixar claro que o ensino de Jesus não é teórico, é para a prática, é praxis, é vida na vida, mas que flui muito melhor na conversa do que no sermão espetacular. O sermão espetacular é bom para gerar emoção, comoção, movimento, mas gerar vida na vida é na conversa de um pai com seus filhos. Jesus se assenta à mesa. E eu quero pensar sobre essa mesa hoje. Afinal, é a mesa que a gente marca os encontros, não é assim? Aquele papo, vamos marcar aquele almoço, vamos marcar aquele cafezinho. Tá, que é difícil, a agenda não bate, né? Sempre tem, vamos marcar aquele almoço, porque a gente senta na mesa não é só para comer. A gente senta na mesa para conversar, para compartilhar, para olhar nos olhos. Aliás, eu quero insistir nisso aqui, eu quero começar falando sobre isso. Precisamos voltar a valorizar a mesa, sair dessa cultura de fast food, de comer com pressa, de comida rápida. É de sentar à mesa e conversar. Eu fui, curiosamente, dar uma olhadinha na internet, dar uma gulgada, da importância da mesa na nossa história. Eu me ative a 2 artigos científicos que eu vi, se vocês me permitem a chatice, vou ler alguma parte deles, de um doutor em teologia, de uma doutora um doutor em teologia que escreve sobre mesa, e depois também uma doutora em gastronomia que também fala sobre mesa. E ambos falam de como a mesa, doutor em nutrição, perdão, como a mesa é importante. Só ler alguns trechos aqui desse doutor em teologia, não conheço, doutor César Teixeira, da PUC,
que fala assim: a mesa de refeição, por meio da comida, expressa um dos aspectos mais elementares para a subsistência do ser humano e garantia de sustentação da vida. O meio e modo de suprir essa necessidade vital vai, ao longo da história, se fazendo por meio de diversos modos de produzir a vida e de diversas formas de comer, isto é, desde o comer no chão até o comer à mesa. Podemos distinguir duas finalidades para essa atitude humana de comer. A primeira se situa na postura do comer enquanto finalidade de subsistência, uma realidade inerente à própria estrutura do homem. A segunda está na atitude de comer com outras pessoas à mesa, como uma necessidade que vai além do âmbito da sobrevivência da espécie, o que constitui a sobrevivência da pessoa enquanto ser relacional, isto é, aquilo que se configura como uma necessidade social. Deus se revela na relação mútua com o homem. Nessa perspectiva, a participação de diversas pessoas na mesma refeição era uma prática de comunhão aberta ao perdão, hospitalidade e amizade. E comer juntos era uma manifestação clara de novas relações pacíficas, baseadas no aprofundamento do diálogo e, portanto, o fim dos conflitos, ajudando a reativar os ânimos, retomar o diálogo e fazer cair as barreiras que dividiam as pessoas, tornando-se momento privilegiado de ação de graças. Comer junto à mesma mesa expressa o sentido de unidade e coesão para quem vive a comunhão. Então, sentar à mesa para comer é compartilhar. Cada um pega um pouco da comida. A gente vê uma experiência disso lá no Oriente Médio, algumas pessoas na cultura já até foram conosco, deixando de usar talheres, mas a maioria coloca um prato grande e todo mundo come junto, pegando com a mão mesmo, no mesmo prato grande. Aí essa ideia de comer todo mundo junto, de repartir, eu tenho que pensar no outro, não posso comer tudo sozinho, eu tenho que deixar para que o outro coma um pouco também. Isso gera relacionamento, gera perdão. E essa doutora em nutrição, doutora Sueli, numa revista científica de nutrição, fala o seguinte: o ato de comer, ela fala, deriva da palavra latim mensa, que significa conviver à mesa, e isto envolve não somente o padrão alimentar, o que se come, mas principalmente como se come. Então ela fala, a primeira comunidade que se estabeleceu em torno do alimento pode ter sido a família. Para Marcel Mauss, um sociólogo e antropólogo francês, a melhor etimologia da palavra família é, sem dúvida, aquela que se aproxima do sânscrito dama, que significa casa. Além da possível origem indo-europeia, a palavra casa imediatamente remete ao sentido de lar. Lar deriva do latim lare, que por sua vez significa a parte da cozinha onde se acende o fogo, no caso a lareira. Ou seja, trata-se do espaço onde ocorre o preparo de alimentos. A culinária, que para o antropólogo, filósofo e sociólogo francês Lévi-Strauss constitui espaço no sentido social que dá conta da divisão sexual do trabalho e das relações estruturais das famílias, correspondendo também ao espaço de relações estruturais. A partilha de alimentos no interior de uma casa responde também a uma necessidade primitiva de segurança. A capacidade de repartir, de esperar a sua vez, é função de um sentimento progressivo de reciprocidade, que por si mesmo resulta de uma experiência vivida do fato coletivo e de um mecanismo mais profundo de identificação com o outro. Outro elemento importante na agregação familiar tratava-se da mesa. A presença da mesa e o modo como as famílias lidavam com ela indicam a importância para com o ritual das refeições cotidianas e a estabilidade do grupo familiar que as toma em comum. O comer representava um dos grandes momentos da vida familiar. E o ritual da refeição implicava na reunião de toda a família em volta da mesa. A falta de companhia para comer ou solidão foi um dos fatores apontados em estudo realizado na Grã-Bretanha que motivou os jovens a consumirem dietas de pior qualidade. 1 em cada 3 jovens com idade entre 15 e 24 anos recorria ao consumo de junk food, que é a comida de lixo, né, junk food, não sei se a pronúncia é essa mesmo, como consolo para problemas da vida amorosa. Mais de 60% deles disseram comer chocolate para aliviar a desilusão com relacionamentos. E 43% deles disseram ter visitado mais as redes de fast food ao enfrentar esse tipo de problema. Acredita-se
que o isolamento do ato de comer seja concomitante ao enfraquecimento do espaço familiar, comunidade social, sendo tal comportamento induzido pelo mercado, com o uso de embalagens e utensílios descartáveis e de métodos de oferta que os dispensem, permitindo comer vendo televisão ou na frente do computador, em pé ou até mesmo andando. É provável que esse comportamento tenha surgido junto com os drive-thrus nos Estados Unidos, a partir dos anos de 1950, inicialmente inaugurado na Califórnia pelos irmãos McDonald's, que se expandiram rapidamente desde então. A juventude que ali trabalhava teria incorporado o hábito do fast food, colaborado para instituir o hábito de comer fora. A inovação ocorreu pela introdução do conceito de rapidez, uma refeição completa em 15 segundos, aliada a um intenso apelo publicitário que seduziu famílias inteiras a terem sua refeição ali a título de passeio ao lazer. A guerra também contribuiu para promover mudança de hábitos e a adoção de novos tipos de alimentos, diretamente relacionados à dieta de soldados, como exemplo, a propagação da Coca-Cola após a Segunda Guerra Mundial. A indústria, além da guerra e associada a ela, também foi decisiva para as mudanças na alimentação contemporânea e se deu através de técnicas de conservação de alimentos, pelas conquistas da microbiologia, pela liofilização e demais avanços tecnológicos decorrentes das viagens espaciais. A indústria e o serviço de alimentos propiciam a vida do comensal, da pessoa que come, uma infraestrutura cuja lógica é pautada pela otimização do tempo e trabalho, pois na curta pausa que as pessoas dispõem para comer, a pressa é um dos traços mais visíveis nos centros urbanos, com abreviamento do ritual alimentar em suas diferentes fases de preparação ao consumo. O comer transforma-se em mera operação de reabastecimento. A comida é fast, rápida, está imediatamente pronta para ser consumida e também pode ser engolida depressa. No Reino Unido, nos Estados Unidos, as refeições em horários regulares estão desaparecendo da vida das pessoas durante os dias úteis da semana. O almoço desapareceu, dando espaço ao hábito de comer aos poucos durante períodos prolongados. As pessoas comem ao mesmo tempo em que fazem outras coisas, desviando o seu olhar das pessoas. Os comensais urbanos saem em busca de sanduíches impessoais, agarram pratos prontos de prateleiras refrigeradas e os consomem às pressas sozinhos. Você percebe que é um processo de desumanização do hábito da mesa. É comer rápido, em pouco tempo, e engolir rápido. Eu como sozinho. Você come no fast food, dentro do seu próprio carro, em pé no balcão, você não olha para ninguém. Nós estamos matando o que Deus estabeleceu como modelo, que é a mesa. Por isso não há mais diálogo nas famílias, não se conversa mais. Conversa à mesa, às vezes são conversas difíceis, são conversas tensas, mas são conversas à mesa, que não existem mais. Isso é tão sério que há um movimento no mundo hoje chamado Slow Food. Vocês já leram sobre isso, né? de um italiano que começou esse processo em 1986, que é uma luta contra o fast food. Eles estão lutando para que as comidas sejam mais orgânicas, feitas em casa, e que haja tempo para a comida. A grande guerra é que, por exemplo, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, o setor de fast food emprega mais de 4 milhões de pessoas e gera receita anual superior a 200 bilhões de dólares. Como é que se combate uma guerra dessa? Não é fácil. Por que eu fiz essa volta toda aqui, gente? O mundo está preocupado com isso. E aí nós levamos esse modelo para tudo. Nossos cultos viraram fast food. A pregação tem que ser de 15 minutos. Eu já ouvi pessoas falando, jovens não ouvem mais de 15 minutos. Vamos ter que aprender a ouvir, sim, mais de 15 minutos. Porque não se aprende coisas essenciais em apenas 15 minutos. Uma conversa difícil não pode custar só 10 minutos. Está pronto? Fechou? Está ok? Acabou? Não, não. Se conversa longamente. Uma relação conjugal não é um sexo da pornografia, que dura alguns segundos de masturbação e ejaculação. Tem criança aqui hoje, me perdoe, esqueci disso. Até o ato sexual que deveria ser de intimidade virou algo rápido. Nossos cultos ficaram assim. Tudo bem, eu não sou a favor de cultos longos demais, mas por que culto só tem que durar no máximo 1 hora? Se vários prazeres nossos duram 2, um espetáculo de teatro dura 3 horas, 4 horas às vezes, uma orquestra sinfônica dura horas, porque se assiste um balé durante horas, o culto tem que durar apenas 1 hora. Tem que ser só 1 hora, porque não pode passar de 1 hora, porque a vida é corrida. Não! Esse não é o modelo estabelecido por Cristo. É de comunhão. Não estou falando de um tempo gasto
de forma prolixa. Alguém falando tolices ou gritando o tempo inteiro no seu ouvido, um culto cansativo, mas tem que haver relação, gente, e é lógico que essa relação não passa apenas pela pregação do púlpito. Eu estou me empenhando aqui de forma didática para dizer que isso tem que ir para a mesa, para a comunhão, para os pequenos grupos. Eu sei que devido à correria da nossa vida, nossas células, a maioria tem sido mensais, o que é uma dó, porque na verdade falta tempo de nos encontrarmos mais vezes, para sentar em torno de uma sala. Essa mesa não precisa ser uma mesa de móvel, não. É um ambiente como foi no monte, assentados em círculo, olhando um nos olhos do outro, não como estamos agora, vendo no máximo a nuca de quem está na sua frente, e uma pessoa aqui na frente sendo preletor. Não é essa a ideia do Evangelho, é sentarmos juntos e repartirmos. Essa ideia, por exemplo, de ficarmos no domingo à tarde, é difícil, nós vamos lutar entre nós aqui para tentar chegar a um acordo, porque eu sei que há muita coisa para fazer, mas deveria ser prazeroso ficarmos mais tempo juntos conversando sobre o Evangelho. E não ser algo impositivo para nós. Porque, na verdade, esse modelo foi estabelecido pelo Pai. Quando Deus criou o homem, já falamos muito sobre isso aqui, lá no Gênesis, Deus nunca ficou preocupado em ser reconhecido como Deus, Ele sempre quis ser conhecido como Pai. É a relação de um pai com seus filhos, o Adão homem, o Adão mulher, porque antes Adão mulher não tinha o nome de Eva, foi dada depois do pecado. Esse casal de Adãos, de seres humanos, o casal humano, se encontrava com seu pai todo dia, na viração do dia, no pôr do sol, para uma conversa. Era uma mesa de conversa. Nós transformamos isso numa liturgia. Isso é tão interessante que eu vou ler para você um texto em outra pregação que eu ministrei algumas vezes para vocês, que foi a questão da mesa, assentados à mesa. Olha que está em Êxodo capítulo 25, do 23 ao 30. Êxodo 25, do 23 ao 30, está falando da construção do tabernáculo. O homem pecou, lá no Gênesis, e aquela relação de comunhão, de pai e filhos, depois do pecado, precisa ser mostrado de forma didática e pedagógica que houve um distanciamento. Então Deus estabelece a lei não salva ninguém, a lei veio para apontar o quão longe nós fomos, por isso que o tabernáculo tem esse formato, com várias repartições até chegar ao lugar santíssimo. Mas mesmo nesse ambiente, Deus fala de mesa. Êxodo 25, do 23 ao 30, diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Ouviu aqui? 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de altura, 70 centímetros, melhor, 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. O que isso lembra? Uma mesa como a de hoje. Era uma mesa para comer. Faça uma mesa assim. Depois ele fala: revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faz também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos, uma moldura de ouro para essa borda. Você vê o detalhe como a dona de casa arrumando a mesa? A borda tem que ter 4 dedos. A toalha de mesa tem que passar e ficar 4 dedos de borda. É o canto mitrado, né, Patrícia? Então faz a toalhinha bonitinha na ponta, bem certinha. É o pai tratando como uma mesa de jantar. Faça também 4 argolas de ouro para a mesa, prendas nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar, porque o tabernáculo era móvel, tinha que carregar essa mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revistas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos, recipientes para incensos, suas tigelas, bacias. Olha a arrumação da mesa: tigela, bacia, prato. E coloque sobre essa mesa os pães da presença. Então, lá no tabernáculo, de forma intencional, o Senhor faz o seguinte: na
planta do tabernáculo que Deus deu a Moisés, o primeiro utensílio que Deus mandou que Moisés construísse fosse a arca da aliança. O segundo utensílio, essa mesa. E o terceiro utensílio, o candelabro. Era uma imagem da Trindade. A arca simbolizando o Pai, onde a glória era manifestada. A mesa simbolizando o Filho, que são os pães da presença, e ele é o pão da vida, e alimentava e tirava fome. E o candelabro, que simboliza o Espírito Santo. São as três estruturas iniciais desse tabernáculo. E aí, separado um do outro, ou seja, a mesa que simbolizava a glória de Deus e a santidade de Deus e o próprio Pai, estava reservado um lugar santíssimo, com um véu espesso chamado cortina, o véu do templo, que separava a arca do santuário. Esse pão, o pão da presença, só poderia ser comido pelos sacerdotes. Embora, em um certo momento de fome de Davi, foi permitido que ele comesse, porque o pão, embora cumprisse um ritual, a graça era maior do que o ritual, e na hora da fome alguém se alimentou dele. Porém, há um momento onde esses ambientes se unem, onde a presença do Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem ao altar do incenso, que simbolizava as orações. Porque esses outros ambientes eram separados pela arca, pelo véu do templo. E quando é que isso se junta? Está lá, Mateus 27, versículos 50 e 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o véu é rasgado, a arca é exposta e passa a ocupar o mesmo ambiente da mesa, do candelabro e do altar do incenso. Há uma mensagem aqui. Essa mesa que nasceu aberta lá no Éden, onde o pai e os seus filhos, Adão macho, Adão fêmea, sentavam-se para conversar, foi bloqueada por causa do pecado. Essa presença foi guardada atrás de um véu da lei, mas quando Cristo morre na cruz, esse véu é rasgado e agora estão juntos a mesa, o candelabro, a arca e o altar de incenso. O que Deus está dizendo é que Deus nos chamou agora para esse conselho. Todos temos livre acesso à mesa do Senhor e à presença do Pai. Você entende isso? E nessa presença, acabou o tempo do medo, da acusação. Você não está aqui porque você é digno. Você está aqui porque o véu do templo foi rasgado. Você entende isso? E o véu do templo foi rasgado para acabar com essa divisão entre o pai e os seus filhos à mesa, porque o filho unigênito do Pai tornou-se filho primogênito e derramou o seu sangue por mim e por você, para que eu e você tivéssemos acesso agora à mesa junto com o Pai. E junto com o Espírito Santo, e junto com o altar do incenso, que é a oração dos santos. Então, quando nos sentamos à mesa juntos para orar juntos, estamos todos juntos, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém pode dizer amém por isso? Alguém pode se alegrar por isso de verdade? Você entende o que nós estamos falando? Que não é merecimento, é graça. Na mesa da graça, há espaço para todas as diferenças, como falamos aqui. Os mais impróprios são aceitos. Na mesa da graça, a mulher pudica se assenta com a prostituta que foi liberta. Na mesa da graça, o fariseu se assenta com o publicano. Na mesa da graça, o de esquerda e direita se sentam juntos. Na mesa da graça, o negro e o branco se sentam juntos. Na mesa da graça, o gay e o hétero se sentam juntos. Para que na graça Deus trate a todos como tem que tratar. E na graça é o dono da festa, o rei que está sentado à cabeceira da mesa, que define quem vai sair da mesa para a intimidade do Pai. Não somos nós mais. Nós só sentamos à mesa. Você entende isso? E aprendemos. Por isso, ele fez um colegiado apostólico tão heterogêneo, como já falamos várias vezes aqui. No mesmo colegiado, na mesa apostólica, tinha um publicano que cobrava impostos para Roma, mas tinha também um pescador que trabalhava arduamente para pagar impostos a Roma e odiava os publicanos, e tinha um zelote, que era um revolucionário, que lutava contra os dois. Todos na mesma mesa.
Voltando à cena do monte, o que Jesus está fazendo é dizer para todos nós: eu tenho algo para ensinar para vocês, mas o tesouro mais profundo que eu tenho para te ensinar não vai ser pregado em sermões muito grandes, mas quando você assentar-se à mesa junto comigo e com seus irmãos, com os diferentes, com os que você não concorda, com os que você acha chato, com aqueles que não são tão amiguinhos seus assim. A mesa é a mesa das diferenças, irmãos. Enquanto não entendermos isso, não entendemos o propósito do Evangelho puro e simples. Você não vai ter uma mesa de simpatia. Você não vai ter uma mesa de pessoas que você apenas gosta, mas que você ama mesmo quando não gosta. Porque eu posso amar sem gostar. Estou lendo esse livro, O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Ele fala uma coisa que eu acho chocante. Ele falou assim: como é que eu posso amar o próximo? O que quer dizer amar o próximo a mim mesmo? Ele falou: peraí, quer dizer então que eu vou ter que... esse papo de que eu tenho que odiar o pecado e amar o pecador, não é bem assim. Porque tem coisa que eu não gosto no outro. Tem um asco da atitude dele. Como é que eu vou amar alguém que eu não gosto da atitude dele? Falei: peraí, eu conheço a pessoa que eu amo assim. Eu mesmo. Eu me amo mesmo sabendo de todas as minhas sujeiras. E se eu não me amo, meu irmão, eu preciso de fato buscar o Pai para conversa franca, porque eu só posso amar o outro se eu me amar primeiro. Se eu não conseguir me amar com as minhas imperfeições, é sinal que eu sou apaixonado por mim mesmo. E o apaixonado só enxerga a perfeição. Quando vem imperfeição, quer acabar com a própria vida. Para quem ama, se ama sabendo o imperfeito que é, e vai amar o outro sabendo da sua imperfeição também. Então eu posso sentar à mesa com uma pessoa que eu tenho até asco das atitudes dele, que eu não confio bastante para abrir totalmente meu coração ainda, mas eu posso assentar-me à mesa com ele, sem nenhum problema, para que o Pai espalhe o seu ensino entre nós, e nesse processo de aprendizado eu possa entender, ou melhor, compreender o Evangelho. Você pode dizer amém, meus irmãos? Mas eu quero encerrar pensando algumas questões finais aqui. Eu até tenho vontade de sentar à mesa, Sr. Farney, mas eu cheguei a um ponto que eu perdi totalmente a esperança. Eu cansei dessa relação. Há uma passagem bíblica que eu amo, que está em Lucas 24, todos conhecem, que são os 2 discípulos de Emaús. Esses caras, ou talvez um casal, alguns dizem, estavam frustrados com expectativa equivocada. Via de regra, nossas frustrações são frutos de expectativas equivocadas. Quando eu espero do outro que o outro não tem para oferecer, eu vou acabar me frustrando. O que eu estou dizendo com isso? Porque esses 2 discípulos estavam indo embora de Jerusalém no domingo da ressurreição, no dia que o milagre aconteceu, no dia que a história da humanidade foi drasticamente transformada, no dia que diz o apóstolo Paulo que se isso não tivesse acontecido, a nossa pregação seria em vão. Foi o dia da ressurreição. Eles estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, frustrados. E qual era a frustração deles? Eles disseram isso para Jesus, que não sabiam que era Jesus, que se encontrou com eles no caminho já ressurreto. Eles disseram: nós esperávamos que esse Jesus de Nazaré ia nos libertar do jugo do Império Romano. Em outras palavras, é isso que estavam querendo dizer. A expectativa deles era que aquele Messias, idealizado pela liderança judaica, seria um Messias político, revolucionário, que faria um levante contra Roma e libertaria Israel do Império Romano. E quando Jesus morre na cruz, eles falam: nós estamos tristes e frustrados por conta disso. E naquela caminhada entre Jerusalém e Emaús, Jesus começou a falar com eles. Eles não conseguiam ouvir. Talvez você esteja hoje sentado nessas cadeiras ou assistindo pela internet dizendo: muito legal o que você está falando, Sr. Farney. Faz até algum sentido, mas meu coração fechou para isso. Eu cansei de confiar nas pessoas. Estou decepcionado com pastores, com igreja. Eu não quero invadir você. Fique tranquilo.
Eu estou falando para aqueles a quem o Espírito Santo vai comunicar algo no seu espírito, não na sua razão, não no seu intelecto, não na sua emoção. Para isso, eu quero que você ouça com atenção isso aqui agora. Quando Jesus chega na casa deles, eles falam, fique um pouco mais, já é muito tarde, é perigoso. Jesus pega o pão e dá graças. Os seus olhos se abriram. E disseram, porventura, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava? Sabe onde foi que eles perceberam que estavam com Cristo? À mesa. Deus está te convidando de volta para a mesa, para restaurar teu ânimo, na comunhão com Ele. Jesus desaparece. E aqueles discípulos que saíram de Jerusalém para Emaús, disseram para Jesus, fique aqui porque está perigoso, já é muito tarde, voltam correndo para Jerusalém. Hoje o Senhor te trouxe a uma mesa de comunhão, mas Ele não vai fazer por você o que você precisa fazer. Eles precisaram voltar sozinhos. E a volta é difícil. A volta é perigosa. A volta é cansativa. Quando Pedro negou Jesus e decidiu voltar atrás, a ponto de querer voltar a pescar, Jesus também o chamou para a mesa de novo. Quando havia peixe e pão assado na brasa. Depois de uma ceia gostosa à beira da praia, o Senhor pergunta para Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Na igreja de Laodiceia, que estava se perdendo, indo embora, ele disse em Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Nas 3 histórias de restauração, depois de entenderem que aquele era o mestre, eles tiveram que voltar sozinhos para Jerusalém. Pedro teve que assumir que tinha que voltar a assumir seu ministério, mesmo tendo negado Jesus. E Laodiceia precisou abrir a porta para Jesus entrar. Ele não vai estuprar o teu coração. Ele não vai te violentar. Mas Ele está batendo a porta hoje. Se você abrir a porta, Ele não vai fazer um grande culto de Pentecostes. Ele vai sentar à mesa contigo e ceiar contigo e você com Ele. Daqui a pouco vamos comer da mesa do pão e do vinho. E Ele mesmo disse que essa mesa só faz sentido quando eu mesmo me torno pão para ser comido pelos outros. Todo o ambiente da mesa do Senhor é um ambiente de partilha. Lembra que foi dito no começo daquele doutor em teologia e da doutora em culinária, sentar-se à mesa, em nutrição, perdão, sentar-se à mesa é a oportunidade de um esperar pelo outro. A igreja é esse ambiente. Tem horas que está indo tão rápido, e você olha para trás e fala, até agora fulano não entendeu. Sim, porque isso é uma mesa. Alguns comem mais devagar mesmo. Alguns a digestão é mais lenta. Nem todo mundo come de tudo. A gente aprende com o tempo. Eu estava falando sobre isso com a Patrícia Wallace esses dias. Eu quase não comia legume. Aprendi com a Patrícia. Levou tempo. Para coisa que eu achava horrível, eu achava saborosa agora. Comer verdura, legume, eu achava horrível. Hoje eu como tendo prazer. Foi um aprendizado. Nessa mesa, ouça uma coisa. Você vai comer coisas que você não gosta. Eu várias vezes falei com algumas pessoas já, pastor, mas eu não gosto desse negócio, está nascendo, desse tipo, disso do culto. Tem coisas que eu não gosto também não. Na nossa liturgia, tem coisas que eu não gosto. Mas vale a pena comer até o que eu não gosto para estar à mesa com vocês. Quando a gente entender isso, a gente entende o que é o Evangelho. Por que é necessário caminhar juntos? Por que não tem como, eu sou a igreja? Não existe eu sou a igreja. Nós somos a igreja. É sentados à mesa. Então, tudo que iremos repartir esse ano, do ensino do monte, da conversa do monte, começa a entender que preciso assentar-me à mesa. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, por favor, meus irmãos. Eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Eu quero orar nesse momento. Eu não quero seguir
adiante para comermos o pão e do vinho sem antes entendermos o que o Espírito Santo falou conosco aqui nessa manhã. Lá no monte, o Senhor preparou uma mesa onde todos de longe podiam ver. Ele queria dizer claramente para os seus apóstolos: o que vai atrair as pessoas para vocês não vai ser o espetáculo das curas, nem os discursos eloquentes, mas será as vezes que eles verem vocês sentados juntos, repartindo. A minha esperança sincera é que toda essa região seja atraída para esse lugar, mas não porque o nosso templo é bonito, porque temos muita gente aqui, porque temos um espetáculo no culto, mas porque eles vão olhar e dizer: ele tem um grupo de pessoas que são diferentes, que se batem às vezes, que se chateiam às vezes, que tem hora que não se gostam. Tem gente ali que eu percebo que tem asco das atitudes de outro, mas eles estão juntos, não por obrigação religiosa, pois porque entenderam que é juntos assentados à mesa o publicano e o pescador, o rico e o pobre, o de esquerda ou de direita, o doutor e o iletrado, sentam-se à mesa juntos, comendo do mesmo pão, repartindo um com o outro. E ao fazer esse processo, eles vão sendo alimentados uns pelos outros. Mas eu sei que há pessoas que já saíram da mesa. Enquanto vamos cantar essa canção, pode começar a cantar. Está sem microfone, né? Eu quero convidar você que diz: olha, Silfarne, eu entendi que eu não estou mais sentado à mesa. Eu não tenho mais prazer de sentar à minha mesa. Eu estou tentando trilhar esse caminho sozinho. Estou me virando, indo sozinho. Eu virei um comedor de fast food. Eu ouço uma pregação na internet aqui, outra pregação na internet ali. Nada contra as pregações na internet, tá muita pregação boa. Mas eu estou vivendo só disso, eu como sozinho. Eu ligo meu celular, põe até fone de ouvido, porque ninguém nem ouve o que eu estou ouvindo. Aí eu ouço sozinho, eu me emociono, eu sorrio. Eu quero voltar a sentar à mesa, eu quero voltar a comer junto com os irmãos. Mas estou sem forças, porque eu me frustrei, me decepcionei, me cansei. Mas se há uma graça que me atrai à mesa, eu quero que essa graça me atraia. Então, enquanto cantarmos essa canção, você que está longe da mesa e quer buscar de Deus graça para restauração, vem à frente. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo. Se há mais alguém sendo tocado por Deus, vem à frente. Há uma mesa posta aqui, e há irmãos que vão te abraçar na mesa e repartir o pão contigo. Se você disse no seu coração: não quero mais, eu cansei, eu vou embora, eu vou caminhar sozinho, o Senhor está te chamando, vem para a mesa. Eu sou indigno. Espírito Santo toca nos corações. Mas sua voz me diz: não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo. Vem à frente, irmãos. Hoje é um dia de recomeço. A rede do amor de Deus está sendo lançada. Não resista.
Não resista, você que sabe que o amor de Deus está te envolvendo. Há pessoas aqui hoje que vieram atraídas pelo amor do Pai. O amor do Pai está te atraindo. Você não está entendendo muita coisa, mas o amor de Deus está te atraindo. Vem à frente, vem à frente. Nós vamos orar por você, vem à frente. As cadeias vão cair. Não, eu quero dizer para você, não fique preso no seu lugar com medo. As cadeias de prisão na sua vida vão cair. Vem à frente, você que sabe que Deus está falando contigo. Você está sendo atraído pelo amor de Deus. O amor de Deus está te pescando. Há uma rede do amor de Deus sendo lançada na tua vida. Vem à frente, nós vamos orar por você. Vem à frente. Você que está visitando a igreja hoje, você que não sabe muito bem, não está entendendo muita coisa, mas vem à frente. O Senhor está te chamando, o amor de Deus está te atraindo. Vem em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Vamos aguardar um pouco mais, tem mais gente vindo, eu sei. Nós não vamos ter pressa. Aqui não é fast food, tá certo? Nós não vamos ter pressa. Se há mais irmãos precisando voltar à mesa, deixa Deus gerar fome em você. O pão já está aqui. Ele quer gerar fome em você. O pão já está aqui. Ele quer gerar sede em você. O fruto da videira já está aqui. O suco do fruto da videira já está aqui. Há vinho, há pão e vinho aqui. Venha, venha. Sente-se à mesa. Você que está se sentindo distante da mesa, excluído da mesa, você que está se sentindo fora da mesa, você que diz, olha, eu não faço parte mais, eu estou aqui nos cultos, eu até venho aos cultos, eu participo dos cultos, mas eu não faço parte, eu não me sinto parte. Vamos deixar ninguém sozinho aqui, todo mundo chegar, um líder ou uma líder perto deles. Você diz, eu estou até aqui nos cultos, eu não me sinto parte, eu não sinto que eu faço parte, eu não pertenço à mesa, eu quero sentar à mesa e me sentir que eu sou da família, eu não quero ser um convidado. Eu não quero ser aquela pessoa estranha que na hora de pegar o arroz, que pedir, por gentileza, eu vou pegar o arroz porque eu estou na mesa da minha família. Eu vou dizer que não gostei, mas quero comer assim mesmo, porque é minha casa. Eu não quero ficar cheio de dedos, eu não quero um lugar separado. Eu não quero sentar em outro ambiente, que eu sou a pessoa convidada, eu sou da família. Eu quero preparar o arroz junto. Eu quero começar a preparar a comida junto agora. Eu quero ir para a cozinha, eu quero acender o fogão, eu quero aprender a cozinhar e não somente comer. Eu quero estar junto com alguém no fogão, mexendo nas panelas. Eu quero fazer parte dessa mesa, não como quem é convidado. Não se sinta mais um convidado. Enquanto os irmãos estão recebendo oração aqui na frente, estamos dando mais um tempo a você. Torne meu sofrimento testemunho, pode ser? Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Você entendeu essa frase? Torne o meu sofrimento em testemunho. Eu não vou explicar o teu sofrimento, porque você está sofrendo, mas eu creio que o teu sofrimento pode ser apenas um lugar de lamentação e murmuração, ou pode ser um testemunho para outros. E o que vai mudar isso é a tua atitude à mesa. Pela última vez eu pergunto, há mais alguém que diz sim, eu quero ficar junto com a família nessa mesa? Se há, vem aqui à frente agora, nós vamos orar. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Os abençoo nessa hora, Senhor. Os abençoo porque sei que eles são filhos que o Senhor ama, Deus. Filhas que o Senhor ama.
Como pastor que sou, Senhor, eu me uno aos pastores para pedir perdão a esses irmãos, se alguma vez nós, como pastores, ferimos alguma filha ou filha tua, alguma ovelha tua, quando fomos autoritários à mesa, quando excluímos alguém da mesa, quando, devido às nossas liturgias e doutrinas, dissemos a alguém que ele não podia estar entre nós, às vezes não com palavras, mas com gestos claramente excludentes, Senhor. Nós pedimos perdão. Como pai que somos, pedimos perdão a cada filho ou filha que não teve um pai que fez com que a mesa fosse um lugar de ambiente de afeto, mas de amargura, de rancor. O pai que lá no Éden, quando entrava no jardim, trazia amor e graça, mas para alguns o pai chegar em casa era lugar de tortura, de medo, de pânico, de raiva. Por isso a imagem do pai à mesa é uma imagem tão ruim, Senhor. Mas é um pai que não somente nos convida à mesa, mas nos serve e se oferece como pão para ser triturado por nós. Oferece o seu sangue como vinho para nós. Eu oro para que esse pai, assentado à cabeceira da mesa, acolha cada filho e filha nessa manhã, aqui ou pela internet. Você que está nessa hora ouvindo essa oração na sua casa, onde você estiver, no hospital, no carro, você que está sozinho nessa hora, dizendo: será que o Pai me acolhe? Ele te acolhe agora. Eu quero que você seja visitado pelo Espírito Santo aonde você estiver agora, nesse momento. Você que está querendo dar cabo à sua própria vida, você que está pensando em acabar com a própria vida, o Pai está te chamando de volta para a mesa. Vem para casa, vem para casa. Pai, eu te agradeço por cada filho e filha aqui nessa manhã. Eu os abençoo em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Dê mais um abraço carinhoso a esse irmão que está aqui na frente. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Deus abençoe a todos. Podem sentar, meus irmãos. Se algum de vocês que veio à frente aqui hoje estava afastado da comunhão de fato de uma igreja, não está congregando em nenhuma igreja, a gente vai querer cuidar de você de forma especial. Então, se alguém que veio à frente aqui hoje não é membro de uma igreja evangélica ou está afastado da comunhão da igreja, quero que você, depois do culto, cadê o pastor Wellington aqui na frente? Procura esse varão aqui, ó, pastor Wellington. Olha, pastor, eu fui lá na frente hoje, mas eu, na verdade, fazia parte de igreja, não faço parte de igreja nenhuma mais, me afastei totalmente. Ou então nunca tomei a posição de ir para nenhuma igreja, eu quero começar. Como é que eu faço? Ele vai ajudar você, tá bom assim? Amém? Então você que veio à frente hoje, estava afastado da comunhão da igreja, de qualquer igreja, ou nunca foi membro de uma igreja, e quer entender o que é caminhar no corpo, procura o pastor Wellington, que passou hoje a assumir o ministério de consolidação. Ele vai te ajudar a consolidar você na fé. Amém, meus irmãos? Falando em mesa, vamos à mesa do Senhor agora. Eu vou convidar os pastores aqui à frente para trazer os elementos da ceia, para orarmos, consagrando esses elementos. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também os entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, façam isso em memória de mim. O apóstolo Paulo completa dizendo: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O memorial da ceia, representado pelo pão e o vinho, aponta para a mesa. Deus levou tão a sério a questão da mesa que
Os 2 cerimoniais da igreja cristã, deixados pelo próprio Cristo, falam de relação. Primeiro é o batismo. Eu não consigo me batizar se alguém não me batizar. E o batismo não é para que eu seja salvo, é que ao ser salvo, eu revelo às pessoas a salvação que é em mim através do batismo. E assim eu dou testemunho aos outros. E a ceia, quando sentamos à mesa juntos. O batismo é um símbolo que aponta para um fato, é que eu nasci de novo e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a ceia é um símbolo que aponta para o fato é, assim como Jesus entregou o seu corpo por nós, nós entregamos nossas vidas pelos nossos irmãos. João 3,16 é o texto conhecido por todos, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Mas 1 de João 3,16 também é muito forte, que fala: eu provo que amo meus irmãos se eu dou a minha vida por eles. Assim como Cristo deu a vida por nós, nós damos nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a vida pelo irmão não quer dizer necessariamente você morrer por alguém. Se preciso for, vai acontecer. Quando você dá a sua vida pelo seu irmão? Quando você gasta o seu tempo com o seu irmão? Quando você entrega os teus talentos ao teu irmão? Quando você ensina ao seu irmão? E às vezes você vai dar a vida pelo irmão que vai te ferir. Mas esse é o processo, nos tornarmos Cristos. Por isso, quando ele diz, esse é o meu corpo, você pode dizer para o seu irmão, isso é tudo que eu sou também, e eu entrego a você. Mas isso é perigoso, sim. É extremamente perigoso viver o Evangelho. Não há nenhuma garantia nessa terra, nem de riqueza, nem de sucesso, nem de facilidade. A garantia é a vida eterna. Ah, mas ele dá prosperidade. Isso ele chama das outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta bênção a nós. Mas, meu irmão, a grande proposta do Evangelho, e não tem letra pequena no contrato para enganar ninguém, é a seguinte: você quer ser meu discípulo? Vá até a cruz e dê a sua vida pelos seus irmãos. Se eu não sou capaz nem de suportar um irmão, porque ele é chato, porque é intransigente, porque ele discorda de mim, porque não gosta muito de mim, que diria então dar a vida pelos irmãos? Então, em nome de Jesus, ao comermos esse pão, bebermos esse cálice, como diz o apóstolo Paulo, precisamos fazer discernindo o corpo de Cristo, sabendo quem somos nesse corpo. Por isso, nossa orientação não é uma proibição, é uma orientação. Se você ainda não é batizado nas águas, não participe da ceia, para que faça isso entendendo. Mas se é batizado em qualquer igreja, da comunhão, fique à vontade e participe conosco. Amém? Vamos orar pelos elementos. Pai, consagramos a Ti esse pão e esse vinho, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, e apontam para o compromisso que temos de fazer isso em Sua memória até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém? Você vai receber os elementos da mão dos nossos diáconos. Não participe agora, aguarde, para que todos comamos juntos na mesa. Amém? Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam,
e ao partir me viro, eu sou indigno. Mas tua voz me diz: não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, anjos cantam, Santo, e ao partir me viro, eu sou indigno. Mas sua voz me diz: não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo, no nome de Cristo. Amém. Amém. Se puder colocar o pão, tirar deixar dentro do recipiente, sim, sem pegar na mão por enquanto, que a gente possa repartir com os irmãos. Esse é meu corpo que é dado por vós. Foi o que Cristo falou. Quando eu digo que esse é meu corpo, evidentemente estou falando do corpo físico, mas da minha entrega ao irmão, dos meus dons e talentos. Então, se puder, troque o pão com outra pessoa. Diga: esse é meu corpo que eu entrego a você, meu irmão. Eu quero te servir. Diga para ele: eu quero te servir. Quero ser um instrumento de Deus nas suas mãos. Quero que meus dons e talentos sirvam você. Só o pão. Quero que meus dons e talentos te sirvam. Valor. Quero te servir, meu irmão. Amém.
Levante o pão comigo agora. Levante o pão. Pode colocar o pão na sua mão agora. Levante o pão na sua mão assim agora. E diga comigo assim: Senhor Jesus, que meu corpo, meus dons e talentos, melhor de mim, eu possa entregar aos meus irmãos. Comamos todos do pão. Ele disse: esse é o sangue do Novo Testamento. Esse sangue virou sangue da aliança. A aliança com Ele e a aliança que temos uns com os outros. Quando daqui a pouco vamos tocar o cálice um com o outro, procura alguém que está sem cálice e por algum motivo não está participando da comunhão. Procura-me, sai procurando. A vida da pessoa não é batizada ainda, ou afastou-se da comunhão, ou está triste. Diga: meu irmão, eu não sei porquê, mas eu quero que você saiba. Eu não sei porquê você não está participando hoje, mas quero que você saiba que nós somos irmãos e o Pai te ama. Diga isso para ele, por favor. E depois procure alguém ou algumas pessoas com quem você precisa renovar a aliança hoje. Saia do seu lugar, procure pessoas e renove a aliança com seus irmãos. Vamos nos mover de fato na igreja, procurando irmãos para trocar o cálice, irmãos.
Amém. Para onde você está agora aí mesmo? Olha para cá, só um minutinho. Pare onde você está, olhe para cá. Para onde você está agora aí? Vem cá, Sussu, meu tá. Já abri já aqui. Para onde você está? Amém. Amém. Olhe para cá rapidamente agora. Abre o seu cálice agora aí. Abra o seu cálice com cuidado agora aí para não derramar, não sujar. Levante seu cálice comigo assim agora. Rafinha, Alex, Samara, Nova Aliança com vocês também atrás. Que bom estarmos juntos aqui hoje, gente, renovando a aliança, começando mais um ano. Que esse ano 2024, que é um ano de busca por esse evangelho puro e simples, se materialize na vida de cada um de nós, da nossa comunhão. Que esse seja um ambiente de mesa realmente, uma mesa de comunhão, amém? Pai, te louvamos por esse tempo. Repita comigo: pelo teu sangue somos um. Bebamos todos do cálice. Você pode aplaudir o Senhor por essa manhã. Sente só mais um pouquinho, por favor, para fecharmos o culto de hoje. Tem aliança contigo, Calinha. Sente só mais um instante, por favor. Sentem um instantinho só, por gentileza. Esperar que todos se assentem para irmos para o momento final do culto. Obrigado, Isabel. Esperar que todos se assentem, por gentileza, para irmos para o momento final do culto. Amém, irmãos? A gente antes de encerrar e passar para o pastor Márcio, fechamento do culto, nós entramos em acordo no presbitério, explicando a quem nos visita que a nossa igreja trabalha com um sistema de governo representativo, né? Onde as decisões maiores são tomadas pelo presbitério, o colégio pastoral é o órgão principal de governo, para decisões que envolvem principalmente doutrina e disciplina da igreja. Mas a parte prática da vida da igreja é muito decidida pelo presbitério. Então foi votado e aprovado no presbitério que os nossos cultos a partir desse ano vão ser de 10 a meio-dia e meia. Pode acabar antes, alguns acabam antes, tá? Meio de 10, meio de 15, mas o horário de 10, meio-dia e meia, que entendemos que está ficando muito corrido o culto, tem apenas 2 horas, tem que ser corrido demais. Então vai ser dessa forma, 10 a meio-dia e meia. Evidentemente, repito, o culto de hoje é um culto cheio como da ceia, vai acabar meio-dia e meia, outros vão acabar um pouco antes. Mas nosso compromisso é que o culto seja de 10 a meio-dia e meia, para não ter mais aquele desgaste. O louvor estava muito corrido, tudo muito corrido, porque temos sempre um tempo longo de palavra, nosso modelo é esta igreja, pregação mais extensa, com mais tempo, precisamos de qualidade do tempo no culto também. Também quero reforçar, os jovens pediram para ajudar no sorvete, aí para o Connect Camp, e também reforçar a oferta para os nossos banheiros, e principalmente reforçar, depois, queria ver o pastor Wellington, ver com os obreiros aí, se essa porta lateral fica aberta, quando acabar o culto, essa porta, para que você tenha acesso aqui e veja os banheiros, como está indo a obra. É importante essa sua oferta, sua cooperação dessa obra do banheiro. Parece uma coisa simples, porque nossos banheiros estão muito defasados, então é importante ver o esforço e o empenho da sua oferta e contribuição, e coopere da forma específica com essa oferta, com as cotas de R$50, para suprirmos a despesa do rebaixamento. Amém? Pastor Márcio. Amém, irmãos?
Gostaria de convidar aqui à frente os aniversariantes do mês, da segunda-feira para cá. Quem são os aniversariantes, por favor, subam aqui para que possamos orar, agradecer a Deus pela sua vida, por mais um ano se completando. Aniversariantes, os casais que estão completando mais um ano de casado, aonde estão? Quem está fazendo aniversário de casamento, por favor, venham até aqui. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos. Alguém aqui fazendo aniversário de casamento? Marcelo, Messias, aniversário também, foi ontem. Que benção. 16 anos, novinho. Amém. Irmão, vamos nos colocar de pé, vamos estender as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela vida desses irmãos, Senhor, que estão completando mais um ano de vida e mais um ano de casado. Senhor, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Irmão, vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos. Amém. Parabéns, 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 parabéns. Oremos para encerrar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos certeza que a nossa adoração, a nossa oração subiu como cheiro suave em tuas narinas. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, retornaremos aos nossos lares em segurança, Pai. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém. Está terminado. Em nome de Jesus. O presbitério estará aqui na frente, os pastores, presbitério.